para concursos. Aqui você encontrará videoaulas e material de acompanhamento totalmente focados nos editais publicados. Ministramos os conteúdos de disciplinas específicas em diversas áreas, toda vez que são solicitadas no edital. Este é o nosso diferencial. Se prepara aqui para qualquer concurso com profissionais específicos de cada área. Olá, tudo bem? Espero que você aí esteja no pique total, com muito ânimo para se dedicar e passar no concurso público. Meu nome é Gisele Batista Leite e aqui no Aprobare eu leciono Direitos Humanos, Direito Penal e Processo Penal há mais de 10 anos. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho sobre direitos humanos. Tentarei passar para vocês conceitos básicos, uma noção básica, uma maneira mais simples, né? De uma maneira bem mais simples, mas não tão formal, sem tanta pompa e cerimônia como costuma pedir o direito, né? Para que a gente consiga, na hora de ler as principais legislações e normas exigidas em concurso quando se cai a disciplina de direitos humanos, a gente ao ler essas legislações, né, porque geralmente nas provas o que a gente tem? A gente tem somente a legislação seca, ou seja, sem conteúdo doutrinário, essas coisas para provas objetivas, provas de questões fechadas, né, em direitos humanos, mas nem sempre para se entender a legislação a gente só basta ler a legislação, a gente precisa ter uma noção conceitual da disciplina. Então hoje eu quero trabalhar com vocês noções básicas de direitos humanos, o mínimo que a gente precisa saber para na hora que a gente pega uma legislação, né, por exemplo, a Declaração dos Direitos dos Homens, né, a gente entenda o porquê e como foi criada aquela legislação, como foi criada aquela declaração e por que existe determinados dispositivos legais, tá? Então hoje a gente vai trabalhar isso, os módulos, nós vamos criar aqui um módulo básico de direitos humanos. Então, já que a gente está falando sobre direitos humanos, que é o que eu pretendo falar com vocês, né, de agora em diante, já que a gente vai falar de direitos humanos, a primeira pergunta que eu faço para você aí é: o que são os direitos humanos? O que devemos pensar, né? O que pensamos quando se fala em direitos humanos, né? Qual que é a primeira coisa que você deve vir na cabeça quando eu penso em direitos humanos? Então, direitos humanos são direitos dos homens, isso mesmo, direito dos homens com letra maiúscula, né? Tanto o homem quanto a mulher, não importa o gênero, homens, humanidade. Então, quando eu penso em direitos humanos, eu tenho que pensar primeiro que são direitos dos homens, do ser humano, não são direitos dos animais, tá certo? Não é direito da flora, não é direito da fauna. Isso não quer dizer que os animais, a fauna, né, a flora, o meio ambiente não deve ser protegido. A gente tem que ter sim leis ambientais para protegê-lo, né? A gente tem que ter tudo isso, mas não são direitos humanos. Quando eu falo em direitos humanos, eu estou falando de direito relacionado ao ser humano, né? Mas o que além disso eu tenho que pensar? Além de pensar, quando eu penso em direitos humanos, além de pensar que são direitos dos homens, o que é o básico que eu tenho que pensar? Que quando eu estou falando de direito dos homens, direito da humanidade, eu estou falando de direitos mínimos básicos para a dignidade de um ser humano. Então, os direitos humanos são todos os direitos básicos, todos os direitos mínimos, essenciais para uma dignidade humana mínima, básica de um homem, né? Então, todos os direitos básicos para a dignidade mínima do homem são direitos humanos. E por que eles têm extrema importância? Porque com a nossa evolução, né, histórica que a gente tem como ser humano,
não existe, não tem como eu falar que existe um Estado democrático de direito sem que haja direitos humanos. Só pode existir, neste planeta nosso Terra aqui, direitos humanos em um Estado democrático de direito. Não existe Estado democrático de direito sem direitos humanos. Então aí está a importância dos direitos humanos, porque são direitos dos homens, porque são direitos mínimos para a dignidade humana, porque não se existe um Estado democrático de direito sem que haja direitos humanos. Assim, a gente chega na seguinte conclusão: o que são os direitos humanos? Vamos tentar criar um conceitozinho aqui. O que viriam ser então os direitos humanos? Os direitos humanos nada mais são do que o conjunto de direitos básicos que tornam reais, que materializam a dignidade humana. E usualmente, são descritos em documentos. Por que usualmente? Porque eles não são obrigados a estarem escritos em documentos, né? Documentos como leis, tratados, resoluções, né? Não são obrigados a estarem escritos em documentos para existirem. Então, os direitos humanos existem e devem ser protegidos, mesmo que não estejam descritos em uma legislação, né? Numa lei, numa constituição, num decreto, num tratado ou numa resolução. Usualmente, né? Muitas vezes eles estão escritos, mas não é necessariamente. Então, os direitos humanos são o conjunto de direitos básicos que tornam reais, que materializam a dignidade humana e que usualmente são descritos em documentos. Outra pergunta que eu vou fazer para você aí: direitos humanos e direitos fundamentais. A gente ouve muito essa pergunta, esses dois termos, né? Direitos humanos e direitos fundamentais. Aí eu te pergunto: direitos humanos e direitos fundamentais são a mesma coisa? Eles são sinônimos? Né? A gente sempre ouve, principalmente numa prova de direitos humanos, numa prova de direito constitucional, que com certeza cai, né, os direitos fundamentais que estão lá no artigo 5º da Constituição, principalmente. Aí eu te pergunto: direitos humanos e direitos fundamentais são a mesma coisa? Há alguma diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? Vocês acham que tem? Então, em regra, tanto direitos humanos quanto direitos fundamentais são a mesma coisa. E muitas vezes eles vão representar os mesmos direitos. Mas há uma pequena diferença entre ambos. Há uma diferença entre direitos fundamentais e direitos humanos, não em questão dos direitos que eles protegem, mas não em questão de que os dois são direitos dos homens, não em questão de que os dois são direitos relacionados à dignidade mínima básica do ser humano. A diferença mínima básica deles é no campo da positivação. O que é isso, professora, no campo da positivação? No direito, quando algo está descrito em uma lei, quando ele está lei em sentido amplo, seja uma constituição, um decreto, uma resolução e por aí vai, quando ele está descrito, a gente fala que aquele direito está positivado. Então, a diferença que eu tenho entre direitos humanos e direitos fundamentais é no campo da positivação. Quando eu uso o termo direitos humanos, eu estou me referindo a direitos básicos relacionados à dignidade mínima básica do ser humano, positivado em documentos internacionais, em tratados, em resoluções, né? No caso, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Quando eu falo em direitos fundamentais, eu também estou falando em direitos básicos, mínimos, à dignidade do ser humano. Mas eu estou falando em um direito básico, mínimo, à dignidade do ser humano, que está positivado, né, em um documento
interno de cada estado. Ou seja, ele está positivado numa Constituição, numa lei interna, num decreto. Então, a diferença deles é na positivação. Direitos humanos está positivado, não, os direitos humanos os direitos humanos estão positivados no campo de documentos internacionais. Os direitos fundamentais estão positivados no âmbito interno de cada estado, seja numa Constituição, numa lei ordinária, numa lei extraordinária, num decreto e por aí vai. Beleza? Então, agora eu vou fazer outra perguntinha para a gente nessa conversa inicial sobre direitos humanos. Pode um direito humano ser direito fundamental? Vou fazer a pergunta de uma forma melhor. Pode um direito ser direito fundamental e não ser direito humano? Pode um direito ser humano, mas não ser fundamental? Deu para vocês entenderem? Vamos lá. Um direito mínimo, básico, para a dignidade do ser humano, ele pode ser direito humano, mas não ser direito fundamental? Ou vice-versa? Ou seja, ele pode ser direito fundamental, mas não ser direito humano? Pode. Primeiro que eu falei com vocês que os direitos humanos não têm que necessariamente serem positivados, eles são usualmente positivados. Depois, eu posso ter direitos humanos que estão em documentos internacionais, positivados em documentos internacionais, mas não foram positivados em documentos, né, em legislações internas, né, no âmbito interno de cada estado. E posso também ter direitos humanos que usualmente são positivados, mas não estão positivados, né, em documentos internacionais, em âmbito internacional, mas que foram positivados no âmbito interno de um estado. Então, eles são direitos fundamentais. Então, presta atenção. Eu posso sim ter o quê? Direitos humanos que não são fundamentais e direitos humanos, direitos fundamentais que não são direitos humanos. Isso é raro de acontecer, mas sim, pode acontecer. Às vezes um estado é signatário de qualquer documento internacional de direitos humanos, ele já acha por si baixo, porque ele deve respeitar, então ele não colocou esses direitos dentro de um documento interno deste estado. Ou às vezes ele tem os direitos humanos que não está positivado um tratado internacional, mas mesmo a gente tendo que respeitá-lo, mesmo ele não estando positivado, a gente tem que respeitá-lo, o Estado achou por bem positivar ele no seu Estado. Então ele é um direito fundamental que não é direito humano positivado. Então, quando eu estou falando dos direito à liberdade, quando está escrito lá na Constituição da República, no artigo 5º, do direito à vida, direito à moradia e por aí vai, quando estão na Constituição nossa da República, nossa Carta Magna, eu estou falando de direitos fundamentais. Quando eu estou falando desses mesmos direitos, mas eles estão escritos na resolução da ONU, por exemplo, eu estou falando de direitos humanos. São a mesma coisa, só estão em documentos diferentes. Um em âmbito internacional e o outro no âmbito interno de um Estado. Agora eu vou fazer outra perguntinha. Por que os direitos fundamentais... Mentira, esquece essa pergunta. Por que os direitos humanos são tão, mas tão importantes? Por que os direitos humanos são tão falados? Por que os direitos humanos são tão discutidos? Porque eles são tão difundidos. Que eles são os direitos básicos para a dignidade humana, nós já sabemos. Mas será que é porque eles são os direitos básicos para a dignidade humana que é a maior importância dos direitos humanos? Eu dei uma dica lá quando eu comecei a falar o que são os direitos humanos. Então, uma grande importância dos direitos humanos, porque eles são tão falados, tão difundidos, sabe qual que é? É que
Os direitos humanos têm uma característica da centralidade. Não esqueça disso. O que é isso, professor, essa característica da centralidade? Os direitos humanos são o ponto central dos estados constitucionais. Então, se o estado tem uma constituição, né? Se é um estado constitucional, o ponto central da Constituição está nos direitos humanos. E isso quer dizer que o quê? Que não existe um Estado democrático de direito sem direitos humanos. Não existe um Estado democrático de direito que não respeite os direitos humanos. Não existe democracia sem que respeite os direitos humanos. Por isso, por causa dessa centralidade dos direitos humanos dentro de um Estado democrático de direito, é que a gente vê a sua grande importância. É por isso que eles são tão falados, se tenta tanto protegê-los, se tenta tanto difundi-los, se tenta tanto discuti-los, tá? Então eu nem preciso destacar, por isso, os fatos históricos para demonstrar que se a gente tem arbitrariedade, se a gente tem abusividade, ilegalidades, a gente vai ter o quê? Né? Muita barbárie, muita violência, a gente vai ferir direitos humanos. Então a gente, ao longo da nossa história, e isso eu não estou falando, quando a gente fala ao longo da história, a gente pensa em barbárie, em arbitrariedade, tudo, a gente pensa logo na Segunda Guerra Mundial e no Holocausto. Eu não estou falando só dessa história recente, né? Que é uma história recente. Ao longo da história da humanidade, né? Ao longo dos tempos, se existiu arbitrariedade, a gente sabe que as arbitrariedades, né, só trouxeram o quê? Barbárias, né? Então, por isso que a humanidade lutou pela democracia. Por isso que luta ainda para manter a democracia. Então a gente nunca pode esquecer que sem os direitos humanos, essa conquista, essa luta que a humanidade teve, né, em busca da democracia, foi uma luta também em busca, em conquista dos direitos humanos. Então a gente não pode esquecer que o quê? Que sem a proteção dos direitos humanos não vai existir democracia, né? Então por isso que a gente tem que o quê? Que proteger os direitos humanos. Consequentemente, a gente está protegendo a democracia. Consequentemente, a gente está protegendo barbaridades, né? A gente está protegendo arbitrariedades, a gente está protegendo ilegalidades, tá certo? E quais que são os direitos humanos? Ou seja, quais são os tipos de direitos humanos? Então, os direitos humanos são toda aquela relação de direitos, aquele conjunto de direitos que vai materializar e buscar a dignidade humana. Eu já falei com vocês, vou repetir. Os direitos humanos são, né, toda aquela relação de direitos, aquele conjunto de direitos que vai materializar, aqueles direitos que buscam a dignidade da pessoa humana. Eles podem abranger direito à vida, direito à liberdade no sentido amplo, direito à igualdade no sentido amplo, direito à saúde, direito à educação, acesso à cultura, proteção ao meio ambiente, etc, 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 etc. Se ele busca materializar a dignidade do ser humano, né, a dignidade mínima do ser humano, a gente está falando de direitos humanos. Mas espera aí, professora. Você disse lá atrás, quando começou a aula, falou com a gente que os direitos humanos são aqueles inerentes ao homem, ao ser humano. E ainda disse que não era direito do animal, não era direito da fauna, da flora, né? E por aí vai. E agora você acabou de falar que o meio ambiente está na lista de tipos dos direitos humanos. Tá sim. Por quê? Eu estou falando no meio ambiente como um todo. Ou você vai me dizer que não ter um meio ambiente saudável, preservado, protegido, está relacionado à minha dignidade.
Então, quando eu preservo o meio ambiente, eu estou falando o ambiente no todo, né? O meio ambiente no modo geral, né? Não só ligado ao animal especificamente, à árvore especificamente. Quando eu estou falando de meio ambiente, não direitos ambientais, eu estou falando também de preservar algo que é digno para o ser humano. A gente pode, então, listar com isso os tipos de direitos humanos em direitos civis, que são aqueles ligados, por exemplo, à liberdade de expressão. A gente pode, por exemplo, tem como direitos humanos os direitos tidos como os direitos políticos, que, por exemplo, são o direito de sufrágio, né, o direito de votar, ser votado, por exemplo. Nós temos também tipos de direitos humanos, que são os direitos sociais, por exemplo, o direito à educação. Nós temos como tipos de direitos humanos os direitos econômicos, né? Por exemplo, o direito ao trabalho, o direito às férias e por aí vai. Nós temos um quinto tipo de direitos humanos, que são os direitos culturais, que a gente tem, que são todos aqueles direitos que envolvem o fomento às práticas culturais. Nós temos também como o sexto tipo de direitos humanos, que são os direitos difusos, que, por exemplo, o meio ambiente, a proteção ao meio ambiente. Poxa, professor, eu preciso saber disso tudo, todos esses 6 tipos aí? Geralmente não. Pelos editais que a gente vê e tudo, não. Nas provas, podem haver uma associação de direitos humanos, né? Por exemplo, a gente pode ter uma prova que cobre direito constitucional e direitos humanos, por exemplo, tem uma associação entre direitos humanos e direito constitucional, né? E como no direito constitucional esses direitos são sempre muito listados especificamente na Constituição, e o professor de direito constitucional trabalha, né? Esses são difusos, esses são econômicos, esses são civis, esses por isso políticos. Então, dessa forma, eles podem fazer uma associação. Mas vejo mais isso numa prova de direito constitucional, de direitos humanos não. Mas quero que você leia, né, e entenda o que é um direito civil, o que é um direito político, o que é um direito social, o que é um direito econômico, um direito difuso e por aí vai. Então a minha dica é, quando vocês estiverem lendo legislações, né, sejam tratados internacionais, a Constituição, legislação interna, eu quero que vocês tentem distinguir se aquilo ali que está positivado é um direito humano ou um direito fundamental, se aquilo ali que está positivado é um direito civil, um direito difuso, um direito político. A dica que eu dou é para melhor você entender e até uma forma melhor de se gravar é você escrevendo do lado da sua legislação. Beleza? Então vamos para frente. Agora, neste módulo de noções básicas, que eu quero passar uma noção básica para você entender o que vem a ser, pelo menos, os direitos humanos. A gente tem que sair daqui entendendo que seja, no mínimo, os direitos humanos. A gente tem que, não precisa dar aula, não. Não precisa escrever tese sobre direitos humanos, não. A gente tem que só, quando alguém falar sobre direitos humanos, a gente saber o mínimo sobre eles. Então, agora, eu queria perguntar para você, a gente sempre, quando ouve falar em direitos humanos, a gente ouve falar em direitos e garantias. Vocês já ouviram falar? Sempre vem essa expressãozinha, direitos e garantias, né? Direitos e garantias. Então, quando a gente fala em direitos humanos, né, direitos e garantias, a gente está falando da mesma coisa, né? Direitos e garantias são a mesma coisa ou são coisas diferentes? Estes termos sempre vão aparecer bem próximos e toda vez quase que eles estão positivados bem próximos. Mas são a mesma coisa? Direito é a mesma coisa de garantia? Então, o que eu quero que você aprenda a partir de hoje é que direito não é garantia e garantia não é direito. Direito é o bem em si, tá? Então, eu tenho o direito a minha liberdade de locomoção, meu direito de ir, vir, ficar, permanecer, né? Então é o meu direito humano à liberdade de locomoção, certo? E tenho uma garantia, um meio, tá certo? Para quando esse meu direito
for ser afetado ou estiver na iminência de ser afetado, eu utilizo essa garantia, esse instrumento, este meio para proteger os meus direitos humanos. Então, o direito é o bem em si, a garantia é o meio, o instrumento no qual eu protejo aquele direito que está ou sendo ofendido ou na iminência de ser ofendido. No caso da liberdade de locomoção, a gente tem um instrumento chamado habeas corpus, que deve ser o mais popular aí para todo mundo, tá certo? Então, direitos e garantias não são a mesma coisa, tá? Direito é o meu bem a ser protegido, a minha liberdade de locomoção. Garantia é o instrumento que eu utilizo para garantir que o meu bem caso ele esteja afetado ou na iminência de ser afetado, no caso da liberdade de locomoção, né? O instrumento, a garantia é o habeas corpus. Então é essa a diferença. A título de curiosidade aqui para os direitos humanos, porque isso é estudado no direito constitucional. A título de curiosidade, na nossa Constituição da República temos as seguintes garantias, né, os seguintes instrumentos, os seguintes meios para proteger os direitos humanos. Temos o habeas corpus, que eu acabei de falar para vocês, né, que é utilizado toda vez que está relacionado ao nosso direito de liberdade de locomoção. Nós temos o habeas data, que é utilizado toda vez que o nosso direito de liberdade de informação de caráter pessoal esteja afetado. A gente tem o mandato de junção, que é um instrumento que nós utilizamos toda vez que algum dos meus direitos individualizados necessita de uma regulamentação e o Estado ainda não fez essa regulamentação, né? Não existe ainda nada positivado em relação a esse meu direito individualizado, né? E eu preciso usufruir desse direito, aí eu utilizo o mandato de junção. E temos também o mandato de segurança, que é o coringa. O que é o mandato de segurança? Se eu não me encaixo em nenhuma das situações que eu acabei de falar, e tenho o direito a ser protegido, né, ou na iminência de ser afetado e eu preciso protegê-lo, eu utilizo o mandato de segurança. Então, na nossa Constituição, a gente tem esses aí, tá certo? Para nossos direitos humanos, eu só estou falando a título de curiosidade. Na Constituição aparecem esses instrumentos, essas garantias. E eles são bem estudados a fundo do direito constitucional. Nossa, professora, não entendi nada do que a senhora falou. Então, neste momento, se você entendeu para mim que direito é o bem em si e a garantia é o instrumento que eu utilizo para protegê-lo, resguardá-lo, conseguir o meio que eu utilizo para protegê-lo, resguardado, o direito em si, o bem em si, para mim isso basta. Eu consegui aqui cumprir a minha meta, tá certo? Então, isso para mim basta. Então, na hora da prova de direitos humanos, não vai se cobrar desse conceito para você. O que pode acontecer? Pode acontecer sim. São direitos humanos os seguintes. Aí coloca lá, por exemplo, A, liberdade de locomoção. B, habeas corpus. Aí vamos colocar assim. São direitos humanos as seguintes opções, vírgula, exceto. A, direito de locomoção. B, habeas corpus. C, direito de férias. Direito a férias. Educação, né? Qual que estaria errado? Se você não sabe, se você leu a legislação e viu lá na Constituição, lá no artigo 5º, com título de direitos fundamentais, por exemplo, está escrito lá, praticamente todos esses que eu falei, certo? No artigo 5º. Um deles vai estar em outro artigo, no 6º. O que acontece? Se eu falei lá e você leu, o habeas corpus também está lá. Se você leu, estudou e tal, não sei o que, você vai ler e vai achar que são direitos, no nosso caso, direitos fundamentais que estão na nossa Constituição.
e não vai saber qual marcar, ou vai achar que a questão está errada, tá certo? Mas se você sabe que o habeas corpus não é um direito, e sim uma garantia ao direito, você vai acertar facilmente a questão. É uma questão fácil, tá certo? Então, para mim, o que basta hoje é a gente fechar nisso, tá? Que o quê? O que a gente precisa saber? Que o direito é um bem em si, tá certo? E que a garantia é o instrumento para se garantir o direito.